Fernando Brito para comentar as notícias do dia. A gente conversa também daqui a pouquinho com o Paulo Caires, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, e secretário sindical do PT, para falar, claro, sobre essa situação gravíssima envolvendo os trabalhadores da Ford, né? E ainda nessa edição a gente vai conversar também com Legene Mihan, ele que é sociólogo, professor e escritor e também analista internacional, para falar sobre o novo governo dos Estados Unidos. Joe Biden ontem tomou posse, e também a gente vai conversar sobre essa questão da diplomacia brasileira, aí com a Índia, com a China. Vamos conversar até um papo também sobre isso daqui a pouquinho com o professor Legene Mihan, tá bom? E a gente começa agora, então, aqui no nosso programa, com o giro das principais notícias do dia. Incêndio atinge uma fábrica da Serum no oeste da Índia, a maior produtora de vacinas do mundo. A empresa produz as vacinas da Universidade de Oxford, da AstraZeneca. Ainda há poucas informações sobre esse incêndio, a gente está acompanhando. Segundo a imprensa local, a unidade que produz as vacinas não foi atingida pelo fogo, tá? E agora há pouco, pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui no Bom para Todos, a Índia autorizou a exportação da vacina de Oxford para o Brasil. As primeiras doses da vacina desenvolvida aí pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, que são fabricadas pelo Instituto Serum da Índia, devem ser enviadas aqui para o Brasil na próxima sexta-feira, né? Segundo o consulado da Índia aqui em São Paulo, um avião do Instituto Serum partirá da Índia na sexta, então, e deve desembarcar no aeroporto de Guarulhos ainda no sábado. De lá, o carregamento será enviado para a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para ser, então, etiquetada aí, né, receber as etiquetas e o armazenamento. E o Ministério Público recebe denúncias de pessoas furando a fila de vacinação. Em várias partes do país, a prioridade indicada aí para a imunização está sendo desrespeitada. Em Manaus, a vacinação está suspensa até que seja restabelecida a fila de acordo com a prioridade dos grupos a serem vacinados, né? Furar a fila de vacinação é crime aqui no país, gente. E as centrais sindicais fecham um acordo com a Venezuela para ajudar a transportar oxigênio para Manaus. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, a Central dos Trabalhadores do Brasil, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a Nova Central e União Geral dos Trabalhadores farão a captação, o transporte e também a distribuição de 80 mil metros cúbicos de oxigênio por semana à capital do Amazonas. O transporte deverá ser feito por comboios, como este que aconteceu ontem, né, em Manaus, uma doação feita pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. E o desabafo de uma cientista da Fiocruz com o papel do governo brasileiro na negociação para adquirir as vacinas e insumos de outros países se transformou em símbolo da indignação e revolta pelo que ocorre hoje no país. Ao receber o prêmio São Sebastião de Cultura da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a pneumologista Margarete Dalcomo, emocionada, foi incisiva ao afirmar que a incompetência da diplomacia brasileira é responsável pela falta de vacina aqui no Brasil. Nós que acompanhamos pacientes desde o primeiro momento, quantas coisas nós vivemos, quantos testamentos nós vimos ser trocados, quantos casamentos nós ajudamos a serem feitos, quantas pessoas nós ajudamos a morrer, quantas notícias tristes nós demos às famílias. Quando aquela porta se fecha e nunca mais aquela pessoa verá ninguém, se ela morrer, a não ser os nossos olhos atrás de óculos e máscaras. Então essa vivência nos tornou não mais poderosos, não mais sábios, nos tornou mais humildes, nos tornou mais atentos com o outro. E é com essa atenção que eu lhes digo, não há nada neste momento que justifique, a não ser a desídia absoluta, a incompetência diplomática do Brasil, que não permita que cada um dos senhores aqui presentes, e suas famílias e aqueles que vocês amam, esteja amanhã ou nos próximos meses, de acordo com o cronograma elaborado, recebendo a única solução que há para uma doença como a Covid-19. Cuba vai produzir 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 neste ano. A vacina Soberana 02
deverá ser usada para imunizar a população cubana e também de outros países. O Vietnã, a Venezuela, o Irã, o Paquistão e também a Índia já demonstraram interesse pelo imunizante cubano. Comerciantes de veículos fizeram um protesto hoje no Pacaembu, em São Paulo, contra o aumento de 207% do ICMS, um imposto sobre circulação de mercadorias. O aumento ocorre por meio da retirada de isenção de ICMS decretada pelo governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Ontem, empresas do setor de saúde também protestaram na capital paulista pelo mesmo motivo: mais impostos sobre equipamentos e insumos hospitalares. Pessoal, e para a gente repercutir essas notícias do dia, esse apanhado que a gente trouxe aqui para vocês, a gente vai conversar agora com o jornalista Fernando Brito. Oi, Fernando, já está plugado com a gente? Tudo bem? Eu estou. Boa tarde a você, Nahara, boa tarde aos telespectadores da TVT. Eu tinha tirado uma folga aqui, continuei só tocando o blog, não tenho a sorte da Thalita de estar de férias, mas tenho pensado muito sobre como é que a gente pode resumir a situação que nós estamos vivendo, porque a todo dia nós estamos discutindo se fulaninho e fulaninha apresentaram justificativas falsas para furar a fila da vacina, e se a China vai entregar a vacina, e se a Índia vai embarcar a vacina, e se a vacina chegou, se o Pazuello sabe distribuir vacina, se está receitando cloroquina. Quer dizer, nós nos perdemos num turbilhão de notícias que são, com toda a gravidade que possam ter, que são insignificantes perto da tragédia, que é a morte de quase 215 mil brasileiros e que vai continuar a acontecer. O nosso problema podia ser resumido numa frase, um ditado popular que a minha velha avó repetia: casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O nosso problema, todo o nosso problema é não termos vacina. Esse é o nosso problema. Todos os outros são derivados. A forma, a velocidade, a retidão, a honestidade, a eficiência com que nós estamos vacinando, todos esses problemas nascem de um problema essencial, que é não termos vacinas contratadas em volume suficiente para fazermos um plano que mereça o nome de Plano Nacional de Imunização. Veja, nós temos hoje 6 milhões de vacinas Coronavac, que já foram distribuídas, temos 4 milhões e 800 mil vacinas Coronavac, que devem ser distribuídas na semana que vem, já que a Anvisa deve aprovar até o final da semana a sua liberação, e temos esses já pouco esperados, 2 milhões de vacinas da Serum Institute da Índia, que já estavam meio descartadas e que reapareceram ainda bem, né? E que são relevantes do ponto de vista dos indivíduos que a receberão, mas não são relevantes do ponto de vista da pandemia que assola o país. Os 2 milhões de doses que o governo está comemorando agora representam a imunização de menos de 0,5% da população brasileira, ou seja, de cada 200 brasileiros, um receberá uma dose da vacina da Índia. Como são 2 doses por pessoa, nós podemos dizer que de cada 200 brasileiros, um receberá essa vacina. Então, é nada. O Brasil tem um plano de imunização que dura 16 meses. O telespectador, para medir esse tempo, pense no seguinte: o Brasil está há 10 meses, pouco menos de 11 meses, vivendo essa loucura da pandemia. Nós vamos viver durante mais de 16 meses isso, já tendo o imunizante capaz de nos tirar dessa tragédia anunciada. Nós somos a humanidade que consegue produzir bilhões de artefatos bélicos, de balas, de cartuchos, de bombas, granadas. Nós somos a humanidade que consegue produzir aos milhões, em um ano, televisores, geladeiras. Nós não somos a mesma humanidade capaz de produzir alguns bilhões de vacinas, frasquinhos de 5 mililitros cada. Se convertermos em litro,
cada 50 frasquinhos daqueles correspondem a 1 litro. Quer dizer, se nós produzíssemos 1 milhão de litros de bebida, estaríamos produzindo 50 milhões de litros de vacina. Nós somos capazes de fazer. O que nos está faltando é, primeiro, o investimento na criação dos centros científicos capazes de desenvolver as vacinas. O Brasil já foi um deles, foi abandonando, e não é de hoje, essa capacidade. Em segundo lugar, nós precisamos repensar, e o Brasil votou contra isso, contra uma proposta da Índia que previa isso, nós precisamos repensar o direito de patentear vacinas. O meu direito comercial de impedir que uma pessoa sobreviva. Será isso justo? Eu tenho direito de, para lucrar com a fórmula que eu produzo, que alguém desenvolveu, pago por mim, eu tenho direito de deixar que as pessoas morram? Hoje mesmo, o presidente dos Estados Unidos, o novo presidente Joe Biden, ele nos deu a prova de que nem mesmo um país pátria do capitalismo pensa-se assim. Ele, em 2 atos, em primeiro lugar, revogou a ordem de Donald Trump para que os Estados Unidos se afastassem da Organização Mundial de Saúde. Em segundo lugar, ele anunciou, através do médico Anthony Fauci, que é o seu cientista-chefe de governo, ele anunciou a entrada dos Estados Unidos na iniciativa COVAX, que é o movimento que a OMS está fazendo para produzir ou comprar vacina dos diversos laboratórios para distribuir à população dos países pobres, que não têm condições de entrar na guerra comercial das vacinas. Esse programa espera obter 2 bilhões de doses para dar ou vender a preço muito baixo aos países, sobretudo os africanos, asiáticos e os latino-americanos, que não têm condições de comprar a vacina nos preços absurdos que elas têm, em torno de $10 uma dose. Então, nós temos alguns sinais de esperança. Mas no Brasil, achamos que a pandemia é uma fatalidade irreversível e que temos que resolvê-la burocraticamente. Por isso, o nosso plano de vacinação está andando assim. Veja, nós estamos desenvolvendo um plano de vacinação que não se destina, pelo menos até esse momento, que não se destina a mitigar ou erradicar a doença pandêmica do Covid-19. A vacina tem vários aspectos. O primeiro, e menos importante, é o individual. Eu me vacino, eu não terei a doença. É claro que não terei em termos, porque eu tenho sempre uma possibilidade, e é isso, basicamente, que é essa discussão em torno da eficácia da vacina. Se a vacina tem 90% de eficácia global, eu tomando a vacina só terei 10% da chance que teria de adoecer. Né? Esse é o lado menos importante. O lado mais importante é a capacidade da vacina de bloquear a transmissão de uma doença epidêmica e fazer com que a população inteira se proteja daquela doença, não pela sua imunidade pessoal, mas porque você reduz, através da imunização das pessoas, a circulação da doença no meio social. Quem é mais velho, como eu, sabe que a doença endêmica, como nós tínhamos, o sarampo, a coqueluche, a catapora, a cachumba, eram comuns, era quase que inevitável para nós, crianças nos anos 60, ter cachumba, sarampo, catapora, era uma fase, um rito de passagem normal nas nossas vidas. Hoje são doenças praticamente desconhecidas, porque os processos de vacinação ao longo dos anos foram contribuindo para erradicar a doença. E para isso foi preciso, e o Brasil foi muito bom nisso, os processos de vacinação em massa. Agora, há um outro dado que a gente deve considerar quando reclama da lentidão e da falta de segurança sobre a continuidade de um processo de vacinação que está sujeito a, por escassez de vacinas, paralisar-se na semana que vem, agora com as vacinas que chegaram da Índia, que não seja na semana que vem, mas na outra, no início de fevereiro, por falta de vacina, nós devemos pensar no seguinte: nós estamos entrando na fase mais grave, mais aguda, mais dolorosa da pandemia. Os números de mortes que estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, 4.000 no país norte-americano, 1.700, 1.800 no Reino Unido, que equivaleria, por exemplo, aqui no Brasil, a termos alguma coisa em torno de 5.000 mortes
por dia. Em Portugal, mais de 200 mortes, o que significa para nós termos mais de 2.000 mortes por dia, porque a população de Portugal é 1/20 da população brasileira, perdão, eu corrijo o número que eu citei, seria termos 4.000 mortes por dia. Então, nós estamos vendo que o mundo está mostrando para a gente que a epidemia, que a pandemia está entrando na sua fase mais grave. Agora, imagina o que é para a confiança da população a vacinação no Brasil, tendo começado há 1 mês, 2 meses, né? Os meios de comunicação repetindo e mostrando a toda hora pessoas que se vacinam, e as mortes continuarem lá em cima. E as mortes continuarem estratosféricas. Será que a nossa população não vai ter, com os argumentos que estão usando os negacionistas, os antivacina, será que ela não vai ter razões para descrer da eficiência da doença? E que mal isso trará para a vacinação em massa no Brasil? É preciso responsabilidade. Um processo de vacinação, quando começa, ele tem que ter velocidade e ele não pode se prolongar para até as calendas gregas, como o programa brasileiro, que oficialmente tem 16 meses. E com o andar da carruagem que nós estamos vendo, dura alguma coisa em torno de 2 anos. Quer dizer, nós estamos falando em terminar uma vacinação em 2023, é isso? Não é possível que as autoridades sanitárias brasileiras, os sanitaristas brasileiros, nós fiquemos discutindo se uma vacina tem 50,81, se a outra tem 60,17, se a outra tem 70,14. Nós precisamos de um processo de vacinação em massa, porque é a vacinação em massa que corrige, suprime e compensa essas pequenas variações de eficácia individual que a vacina pode ter. Eu mal compararia, né, dizendo que o avião modelo tal tem 99,99% de chances de não cair voando 1.000 quilômetros. Já o avião Y tem 98,7999 de possibilidade de não cair voando 1.000 quilômetros. Se eu viajo de avião uma vez por ano, se eu viajo de avião uma vez de 10 em 10 anos, a diferença de segurança daqueles 2 aviões é absolutamente zero para mim, ela não tem importância nenhuma. Então, nós gastamos o nosso tempo, gastamos a inteligência nacional, gastamos a paixão nacional, aquela reunião da Anvisa televisionada, assistida como se fosse um jogo de futebol, para isso, enquanto nós devemos estar nos preocupando é com o fato de que o Brasil não está fazendo vacinação em massa até este momento. Nós não temos uma vacinação em massa, nós temos uma vacinação corporativa, justa até. Não estou tirando a justeza dos médicos e do pessoal da linha de frente ser vacinado em primeiro lugar, mas isso não é uma campanha de vacinação popular em massa. Nós, a essa altura, deveríamos estar vacinando, como vocês vão ver agora, logo no início dos primeiros dias do governo Biden, vocês vão ver os Estados Unidos vacinando, para começar, todas as pessoas de mais de 60 anos, juntando o aspecto coletivo, a quantidade, com a vulnerabilidade que essas populações têm em maior grau. Então, vocês vão ver o mundo fazendo isso, enquanto nós estamos discutindo se vamos ter vacina para a semana que vem, para continuar vacinando, o que é apenas a fração corporativa, importante, repito de novo, importante, mas não uma característica de vacinação popular. E isso é que dá essas confusões. Agora há pouco eu estava assistindo na televisão o pessoal do Hospital Emílio Ribas, aí em São Paulo, que é um grande hospital de infectologia, brigando com o Hospital das Clínicas da USP, porque você ganhou mais vacina do que eu, e eu quero ganhar mais vacina do que você, o meu pessoal também merece tanto quanto você. Quer dizer, parece uma coisa de criança com bolinho de carne, na hora que a avó leva lá fritinho. Você já comeu 2, você não pode comer mais um. É isso. Saúde pública do Brasil não é isso. Saúde pública no Brasil é um mecanismo de planejamento responsável de ações de massa que tem que ter começo, meio e fim. Então, esse tipo de coisa, você me perdoa eu ter me estendido, mas esse tipo de coisa me revolta muito ver essa infantilidade e a irresponsabilidade que se discute o processo de vacinação no Brasil.
O Fernando, e inclusive até para a gente dar fazer uma atualização aqui da notícia, a Índia, ela diz que vai enviar, na verdade, amanhã as vacinas, né, da Universidade de Oxford, produzidas aí pela AstraZeneca, então vem amanhã, a notícia foi divulgada agora há pouco, mas a gente tem visto também uma situação muito complicada nesse momento, né, a gente vê o Ministério Público começa a investigar as pessoas que já estão furando fila também aqui no Brasil, para receber essas primeiras doses aí da Coronavac, que foram distribuídas para os estados no começo da semana. Manaus vive uma situação completamente complicada, né, com bebês morrendo, falta de oxigênio, falta de, assim, insumos básicos mesmo para garantir ali a sobrevivência dessas pessoas. Eu gostaria que você fizesse um apanhado, Fernando, sobre isso, sobre essa vacina que vem da Índia, sobre a situação de Manaus, sobre essas pessoas furando fila nesse momento, o Ministério Público tendo que investigar essas denúncias. Como é que você está acompanhando todo esse cenário, Fernando? Olha, eu não tomei vacina, eu não vou tomar vacina tão cedo, porque a minha vez não vai chegar tão cedo, né? Eu não tenho nenhuma preocupação com o adiamento do meu lugar. A minha preocupação é, por exemplo, com a minha sobrinha, que é enfermeira e trabalha no hospital, e sim, ela tem que ser vacinada antes de mim, porque ela corre muitas vezes mais risco do que eu. Agora, eu não sou adepto dessa ênfase no moralismo pelo moralismo. Considero um nojo, uma vergonha. Acho principalmente essas duas moças médicas, filhas de médico, filhas do dono da faculdade de medicina, trabalham no hospital que tem o nome do pai, que fica na rua com o nome do pai delas. Enfim, é um nepotismo, um elitismo nojento que está por ali. Entendeu? Isso é grave, elas têm que responder individualmente, mas isso, gente, não é nada perto das dezenas de pessoas que estão morrendo sem oxigênio, estão sendo sufocadas. É isso que tem que provocar nossa indignação. Essa porcariada de um desvio aqui, um desvio ali. Amanhã a gente passa uma carraspana nesses caras, bota para passar vergonha, deixa eles serem humilhados em público, mas a gente não pode deixar nesse momento de perder o foco no que é mais importante. Nós não podemos parar as discussões nacionais, mover o ódio da população contra 2 ou 3 ou 4 imbecis, mau caráter, que furaram a fila da vacina e deixar essa indignação da população, deixar passar ao largo o fato do Brasil ter milhões de pessoas contaminadas, centenas de milhares de pessoas mortas, dezenas de pessoas sufocadas num leito em Manaus, e um ministro dizendo que fez o que era possível, um presidente dizendo que fez o que era possível. Será que nós temos o direito de gritar, como nós gritamos todos, que a Amazônia é nossa, nós devemos exercer nossa soberania sobre a Amazônia, se nós não temos condição de mobilizar a Marinha e a Aeronáutica com lanchas e aviões para remover, socorrer e levar oxigênio para essa gente? Será que nós precisamos ver um espetáculo de solidariedade, de humanidade, mas ainda assim um espetáculo deprimente de terem que vir caminhões de 1.500 quilômetros de distância da Venezuela, simples caminhões para levar oxigênio para o nosso povo em Manaus, e o presidente da República nem sequer dizer um muito obrigado ao presidente do país vizinho, que deu aos manauaras o que ele, presidente da República, não dá. Então, eu estou preocupado com isso. É com o Brasil está se conformando em fazer um processo de vacinação capenga, que não é um processo de massa, e isso não é uma coisa de esquerdista, isso não é uma coisa de comunista, isso é viável. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem o projeto de vacinar 100 milhões de americanos em 100 dias de governo, e ele vai conseguir, se não isso, muito perto disso. Isso significa 1/3 da população norte-americana, 1/3. Seria, como no Brasil, nós temos a pretensão de vacinarmos 70 milhões de pessoas até o final de abril. Fevereiro, março, abril, 90 dias. Nós temos 10 dias de janeiro, seria isso. Até o final de abril, vacinarmos 70 milhões de pessoas. Sabe o que nós vamos vacinar até o final de abril? Nós vamos vacinar 14 milhões de pessoas, o grupo prioritário 1 do 1. Os médicos,
os que tiverem mais de 75 anos, uma parte dos indígenas, uma parte dos quilombolas e uma parte das pessoas idosas ou com deficiência que estão internadas em albergues ou instituições de longa permanência. Então, é essa questão que se coloca para a gente, né? O esforço que os Estados Unidos vão fazer com seu novo presidente, né, leva o país a vacinar 100 milhões de norte-americanos, que equivaleria na proporção a 70 milhões de brasileiros, e nós estamos comemorando a possibilidade de, eventualmente, dar certo a vacinação de 14 milhões no mesmo período. O que os americanos têm? Será que o bracinho deles é mais mole, a agulha entra mais rápido? Ao contrário, eles têm muito menos que nós, eles não têm uma rede pública de saúde, não têm as 38 mil salas de vacinação que o Brasil tem. Veja, eu não falo a partir do nada. O Brasil iniciou, há pouco mais de 10 anos, a vacinação contra a influenza, a famosa vacina contra a gripe, destinada aos, aspas, eu sou um deles, velhinhos. Muito bem. Nós compramos, antes de começar a campanha de vacinação, 100 milhões de doses de vários laboratórios, principalmente o GlaxoSmithKline. Nós montamos um plano nacional de imunização. Em 3 meses foram imunizadas 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas em 3 meses. Um pouco mais até do que esse plano que o Biden quer desenvolver nos Estados Unidos contempla. 80 milhões. Mas nós tínhamos o que falta hoje. Tínhamos vacina. É para isso que nós temos que voltar os nossos olhos. Nós precisamos ter vacina. Senão, todas as discussões são, como dizem os advogados, lana caprina, coisa de pouco valor. Porque nós vamos ficar discutindo se a caixinha com 10, 15, 20, 30 doses de vacina, por um acaso ali, foi deixada ao tempo e estragou. Isso acontece. No processo de vacinação, a boa técnica epidemiológica prevê perdas de 5%. Você imagina se nós tivéssemos hoje que dizer para a população, olha, dos 6 milhões de doses da Coronavac, 300 mil doses vão ser perdidas. Vão, porque isso acontece, os erros, os desvios, isso acontece. Né? Mas nós tínhamos, né, que prever isso dentro de um quadro que contemplasse a vacinação em massa da população. Sem vacinação em massa, não há erradicação da doença, não há controle da doença. Tanto que existe em epidemiologia uma técnica chamada bloqueio epidemiológico, né, que consiste em você verificar quais são os lugares, que são os focos de transmissão mais intensa de uma doença e criar um bloqueio sanitário, controlando os casos, vacinando em massa naqueles lugares. Manaus, por exemplo, é um lugar onde nós deveríamos estar pegando talvez 10%. Né? 10%. Gente, né, significa numa cidade que vai receber 88 doses, ela recebeu 80 doses. Não é uma diferença significativa numa pequena cidade, mas daria a possibilidade de nós entrarmos com um processo de vacinação em Manaus para vacinar 600 mil pessoas, 1/3 da população, talvez em 15 dias, 20 dias, e provocar uma queda bruta dos níveis de mortalidade que estamos tendo naquela cidade. Mas não, é como diz o general Pazuello, ninguém vai ficar para trás, todos começarão na mesma data, no mesmo tempo. Não se fez nenhuma divisão geográfica do uso da vacina. O cara toma Coronavac aqui, amanhã tem AstraZeneca lá. Toma de qual? Ah, mas não tem dessa. Aí da sua só tem semana que vem. Complicamos o processo vacinal em lugar de atacar os focos principais. É claro que nós tínhamos que levar isso em conta, mas fingimos que praticamos a democracia do já que não tem comida, todo mundo fica com fome. Né? Em lugar de atacar aquelas pessoas que estão, de fato, mais depauperadas, mais famintas, roendo os próprios dedos, como é o caso da população de Manaus. Não nos custaria nada, nós temos gente capaz epidemiologicamente de fazer isso, mas, infelizmente, as nossas instituições sanitárias, os nossos grandes laboratórios, o Butantan e a Fiocruz, eles se fecharam em segredos ditos industriais, não foram sinceros com a população, com a verdade. Não temos condições de produzir na velocidade e no prazo necessários
ou pelo menos não podemos, só pelos nossos esforços, garantir que essa produção vá acontecer a tempo e a hora. Nós estamos totalmente dependentes dos fornecimentos estrangeiros, continuaremos assim até pelo menos o terceiro trimestre do ano que vem, e não teremos vacina em quantidade, pelo menos até agosto e setembro, não teremos vacina em quantidade para fazer um programa de imunização de massa no Brasil. Tá certo, Fernando, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua análise, importante reflexão. Eu agradeço muito aqui a sua participação, a sua disponibilidade, e a gente conversa numa próxima oportunidade. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, se eu, pelo menos, você não, que é jovem, mas se o velhinho aqui ficar durando até lá, na próxima oportunidade, vamos estar aqui, com muita disposição.